A gente tem muitas dúvidas aqui que a gente trouxe hoje para Vanessa. E recebo por fora para não pagar impostos, né? O imposto. Se eu sair, eu perco os meus direitos? Essa pergunta é muito boa, né? Muito boa. Muito porque boa. acontece muito, né? Muito. Porque você é registrado com o valor X, porque o empregado também sofre desconto. O empregador paga muitos impostos sobre os valores que são pagos sobre o salário. Então, acabam achando, né, em comum acordo, que pagar por fora é uma vantagem para todo mundo. Pode até parecer que sim, num primeiro momento, mas isso afeta muitas coisas. Mandado embora e recebia por fora, se o empregador tiver um pouco de consciência, ele pagará também as verbas com base no salário por fora. Aí o nome de consciência. Mas consciência e bom senso não vem na bagagem de todo mundo. Se ele não pagar de livre e espontânea vontade, é só o Poder Judiciário que vai poder ajudar. Aí não, na ação trabalhista, demonstrados os valores pagos por fora, vai ser reconhecido aquilo como salário e aí o empregador vai ter que pagar todo o resto, todo o restante. Mas, então, caso não tenha esse bom senso, a pessoa pode sim entrar com uma ação com uma perspectiva legal de que pode ganhar essa ação. 95% de chance de ganhar, tendo isso demonstrado. Tem documento, extrato bancário, salário no Olerite, R$2.000. Caía na conta 10? Caramba, Acabou. isso é bem legal. 95% de chance pessoas de não- êxito. As pessoas não têm ideia disso, né? Eu acho que não, porque realmente acontece muito, principalmente para quem tem salários maiores, assim, que passam do teto. E aí vem toda aquela questão, eu sou metade PJ, metade CLT. Eu já escutei muito isso na nossa área, principalmente. Quem tem cargos de liderança, acontece bastante. E eu já vi muitas pessoas, inclusive. E aí eu ficava pensando, nossa, mas o que vai acontecer se essa pessoa pede demissão, por exemplo? Porque aí ela não está sendo demitida, ela pediu demissão. Vai ser em cima do valor total ou só CLT? Aí, De novo, bom senso. Vai ter sempre o bom senso. Pediu demissão, são devidas aquelas verbas, né, de pedido de demissão. Não vai... Total. Aí o patrão entende que ele já pagava o valor sobre 10. Ah, não, eu acho justo eu pagar sobre 10. Vou pagar sobre 10. Bom senso, tenho bom senso. Paguei ele sobre 10 o tempo inteiro. Não. Se você quiser, você me aciona na justiça. Ele vai pagar sobre os 2. Caramba. E tem muita gente que vai... Nossa, não, a gente... quer pagar o certo, não, tem quer muita. bancar espertão, né? E tem muita gente que não vai atrás dos direitos por vergonha, por medo de se queimar no mercado, de ter algum prejuízo. É claro, tem muitas áreas que é muito pequena, assim, que parecem grandes, mas são pequenas. Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa é assim. Né? Todo mundo se quanto conhece. menor, se cada... Não adianta, você vai mover uma ação, vai chegar. Aí você tem que entender qual que é o impacto disso. Você foi atrás na sacanagem? Você foi tentar obter uma vantagem indevida? Ah, não, eu quis prejudicar ele. Não, eu só quis ganhar, receber aquilo que era meu por direito. Que ele não quis, ele não teve honestidade, caráter de me pagar. E aí você vai ter como falar, embora a outra pessoa tenha descoberto, né? Por exemplo, você processou? Sim, eu processei, porque ele não agiu corretamente comigo. Quando você entra com uma ação baseada no certo, é difícil você não conseguir explicar, falar, eu fiz isso mesmo. E aí a outra pessoa vai poder te entender e vai falar, não tem problema nenhum que você tenha entrado com a ação, porque entrar com a ação não é um problema e não pode ser. Ir atrás dos seus direitos é uma garantia constitucional. Se você tiver medo de ir atrás dos seus direitos para não violar a possibilidade de você conseguir um emprego, tá tudo errado. E vai continuar nesse ciclo e essas pessoas vão continuar praticando Fazendo esse tudo tipo errado. de coisa com várias pessoas. Sim, fazendo tudo Nunca errado. vai mudar. Não. E a gente tem medo mesmo. Isso que você falou de se queimar no mercado é o que a gente mais escuta. É o que a gente mais escuta na nossa área. Na nossa área é muito forte isso. E não só também no mercado. Eu acho que também tem a questão de, é um processo que vai me desgastar muito, porque é tudo muito demorado. Eu não sei se isso vai dar retorno. Às vezes eu vou só gastar para, né, de alguma forma, sei lá. A pessoa não tem um entendimento
do que isso vai gerar para ela, se de fato, né, não tem um entendimento do processo, como funciona tudo. Meninas, eu costumo dizer que as pessoas não sabem quais são os direitos dela. E isso é um problema enorme. Já chegaram, eu sou advogada, atendo tanto empresa como empregados. Já chegaram clientes em mim que não fazia a menor ideia de quanto teria direito. Que acharam, sei lá, que a ação, no fim, 2 meses de contrato de trabalho, tá? Daria 10 mil reais. E sai com mais de 50 em 2 meses. Mas por quê? As empresas e as pessoas não sabem quais são os direitos e os deveres. Há certas profissões que você tem uma base legal, um salário mínimo determinado em lei. E você não pode pagar um salário menor do que aquele. Pagou menor, a justiça vai te condenar ao pagamento de diferenças. Algumas empresas agem por má fé, seja porque acha que o empregado nunca vai entrar com uma ação, seja porque... não vai entrar com a ação porque o mercado é pequeno, qualquer seja a razão. E o empregado, muitas vezes, não sabe nem que ele tem o direito a esse salário mínimo. Então, as empresas não sabem os seus deveres e os empregados não sabem os seus direitos. Eles não sabem. É isso que eu percebo mesmo, é o desconhecimento, a falta de informação. As pessoas... E elas não buscam também a informação, não buscam. Não, porque advogado, ele é considerado custo. Ele nunca é considerado como um investimento. Eu tenho muitos clientes que só me procuram quando tem processo. Clientes, empresa, né? Empresários. Porque eles não querem gastar na parte consultiva, de se preparar para construir aquilo de uma forma sólida para que não tenha problemas futuros. Porque eles entendem que são despesas. Quando, na verdade, se eles fizerem tudo certo, eles vão evitar gastar com o advogado para processo e com condenações. Porque as condenações vão vir. Se não tiver certo, vai. Porque advogado não faz milagre. A gente trabalha, obviamente, no melhor cenário, dando o menor gasto sempre para o cliente. Mas a gente não faz milagre. A gente vai dar sempre a melhor defesa, dentro daquilo que a gente tem. Gente, investimento não é custo. E eu percebo muito que pela parte do empregador, além do empregado também, né? A gente vê muitas vezes o empregado não indo atrás, até pensando que o advogado é um custo, né? Ao invés de pensar que isso pode também trazer um retorno para ele do que é certo e ele vai ganhar, enfim. Sim, uma reparação de direitos. Exatamente. Bem, eu vou fazer uma próxima pergunta. Estou em burnout comprovado. Esse daí... A pessoa pode ser mandada embora se o burnout realmente for comprovado? A minha resposta vai ser igualzinha da outra pergunta. Pode. Ela pode ser mandada embora. O problema são as implicações disso. A empresa tem conhecimento de que o empregado está com burnout. Burnout é a síndrome do pavio, né, queimado. A pessoa já entrou em colapso, está colapsada por conta do estresse do trabalho. E mesmo assim a empresa manda essa pessoa embora. Quem está com burnout normalmente está incapacitado para o trabalho. Se está trabalhando às duras penas ali, né? Com grande dificuldade de concentração, de entrega, de produtividade. Porque o burnout é muito sério. É um esgotamento intenso na vida profissional ali da pessoa. Então, a entrega não vai ser a mesma. Quando a entrega não é a mesma, o que a pessoa se torna? Improdutiva e causa despesas. Porque ela não tem mais não produz mais valor para a empresa. Como ela se livra de você? Te mandando embora. Muitas pessoas me perguntam, eu não posso mandar uma notificação para a empresa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? Pode. O quanto que isso surte de efeito? Normalmente 0. A pessoa já te mandou embora, ela já sabia que você estava com burnout. Como que arruma? Justiça do Trabalho. Entra-se com uma reclamação trabalhista, com um pedido de reintegração, o que não é aconselhável, porque se ela está com burnout, é uma doença decorrente do trabalho, é considerado uma doença ocupacional, então a gente não aconselha a reintegração ao trabalho. Mas, no mínimo, uma indenização a gente entende que é devida. Mas já fica caracterizado, já tem um laudo do meu psiquiatra, do meu psicólogo, já fica caracterizado o dever da empresa me indenizar? Não. Na Justiça do Trabalho, para qualquer doença ocupacional, é necessária a realização de perícia médica. É um médico nomeado pelo juiz
que vai avaliar o seu caso, vai analisar todos os seus atestados, laudos médicos e vai dizer se ele entende que a doença tem de fato uma relação com o trabalho ou não. Se caracterizar que sim, o empregado deve ser indenizado. O burnout pode gerar aí o pagamento de uma indenização por dano moral e também uma indenização por dano material pelo período que o empregado ficou incapacitado ou ainda está, né, para o trabalho. E aí a empresa pode ser condenada ao pagamento desses 2 tipos de indenizações. Essa perícia médica, né? Essas pessoas que entram com essa ação, existe uma chance maior de conseguir realmente a indenização? Porque tem muita gente que fala sobre as perícias médicas também, né? Que são meio complicadas, né? Você tá doente, mas muitas vezes as pessoas olham e nem olham pra sua cara direito. Então, assim, existe uma base ali, se realmente as pessoas estão conseguindo receber indenização? É muito 50%, eu vou te dizer. Não tem probabilidade, a gente não tem como trabalhar nesse caso com probabilidade. O que a gente vai precisar sempre é estruturar, tanto como empresa como empregado, estruturar as provas. O empregado, olha, eu tenho burnout porque eu tinha metas excessivas, cobranças excessivas de trabalho. Estão aqui os meus e-mails. Eu comecei a adoecer após a troca do meu líder. Eu comecei a adoecer depois que trocaram a cobrança de metas. E a empresa também se cercar com o seu cuidado. Começou a apresentar atestados médicos seguidos. Está com problema psicológico, ok. O que aconteceu na vida dessa pessoa? De repente a pessoa se divorciou. De repente, ela perdeu um ente querido. E ela consegue ali caracterizar com o psicólogo dela, o psiquiatra dela, um burnout. Mas não necessariamente será. É muito difícil, porque doenças psicológicas, elas dependem de interpretações e de quanto o médico conhece o paciente. Então, por isso que eu te falo, o perito médico, ele vai se basear naquilo que disponibilizarem para ele. Se você tiver provas, né, tiver munido de documentos ali, pode ser que você consiga, mas não há uma certeza absoluta. Tenho burnout, conseguirei uma indenização na Justiça do Trabalho. Não, já é um pouquinho mais complicado. Fechado. Então, entendemos aqui essa parte do burnout. E aí a gente vem para uma outra pergunta que tem relação, né? Que como vai funcionar a NR1? A NR1, finalmente, agora em maio, né, de agora 2026. Já Falamos sobre a NR1 na outra entrevista. É verdade. Né? E ela estava aí em período de adaptação para as empresas, para que as empresas considerem como risco ocupacional questões psicológicas. Antes, somente doenças físicas eram consideradas, né, de prevenção, de questões de ombros, joelhos, enfim, tudo aquilo que era físico. E a parte psicológica acabava ficando um pouco esquecida. Mas, desde a edição da NR1, que estava em período de adaptação para as empresas, elas são obrigadas a considerar questões psicológicas dos seus empregados, né, no programa gerencial de riscos. Então, eles devem considerar isso e, a partir de maio desse ano, agora as empresas, além de fiscalizadas, elas podem ser autuadas com pagamentos de indenizações, multas, essas coisas todas. Na prática, como que funcionaria? As empresas, elas têm que fazer uma gestão, cuidado com esses empregados? Exatamente. Como que acontece? Vamos trazer de novo a questão de metas. Empresas de telemarketing, venda, essas coisas. Existem muitas metas e cobranças excessivas que podem gerar aí muitos riscos ocupacionais psicológicos aos empregados. Bancários também adoecem muito psicologicamente. E sabendo dessas metas, dessas vendas, dessas cobranças excessivas, as empresas, elas devem considerar isso como um risco e trabalhar para que isso não aconteça, trazendo aí uma equipe mais madura na forma de cobrança, porque não é que você não possa cobrar, você pode, mas até onde você pode humilhar o outro ou fazer com que o outro perca noites de sono para que a meta seja batida. A meta deve ser batida, mas isso não pode custar a sua saúde. E agora as empresas passarão a ser autuadas, fiscalizadas elas já estavam. Então, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, todos esses órgãos agora podem analisar como afastamentos por INSS. Toda vez que tem um afastamento por INSS, se for decorrente do trabalho, ele é considerado como benefício acidentário.
E a empresa sofre fiscalizações, autuações, enfim, elas até acabam tendo que restituir uma parte desse valor para o INSS. Mas isso entra na parte de previdência. Aqui a gente quer entender como. Ela pode ser fiscalizada a partir de tantos afastamentos decorrentes de burnout. Ah, na sua empresa houve 50 afastamentos por burnout no último ano. Eu vou fiscalizar. Ah, não, eu estou vendo que aqui o seu PGR, embora o Programa Gerencial de Risco preveja o cuidado com a saúde psicológica, ele não está cumprindo o seu papel. Você não está adotando medidas a minimizar o risco. Então, eu vou te multar. E aí, você pode ser reautuado, essas coisas todas, e sofrer, inclusive, processos pelos órgãos. Entendi. Eu acho que ficou bem... Eu acho que, minimamente, para as pessoas, para as empresas, né, tentarem prever um pouco esses riscos, né? E tentarem realmente minimizar esses casos, né? Em caso de excesso e tudo mais. Porque também pode dar problema para eles, né, agora. Sim. Se você não vai pegar no bolso, né? Quando pega no bolso. Vai pegar no bolso, vai resolver, vai começar a tudo resolver. que pega no bolso, queridos, eles funciona. vão começar a resolver. Eles vão ficar assim, você tá bem psicologicamente, Patrícia? Não, preocupada, poderia, tá né? tristinha. Eu vou pagar um psicólogo pra você. Não, e tem empresas que realmente você tem descontos com clínicas, você tem benefícios, e tem coisas que você pode correr atrás ali pra questão da saúde mental, que é tão importante, né? Sim. O problema é quando também não tem. Aí a empresa te prejudica, mas não te dá uma base ali pra você procurar ajuda, né? Fala um pouco sobre a pejotização. Com tantos atendimentos judiciais, como garantir segurança jurídica? Ainda estamos aguardando o julgamento do STF. Ainda? Pessoal. Gente, desde aquela conversa, a gente tava falando sobre isso. Nossa, Sim. é verdade. De lá pra cá, a gente teve uma audiência pública no STF, mas ainda nada foi definido. O que significa dizer que segurança jurídica ainda está muito complicado em falar em casos de pejotização. A maior parte dos processos estão sendo suspensos. Eu diria aí que 90% está sendo suspenso quando tem contratos formalizados de PJ. Quando não há, ainda o juiz tende a pensar para ver se é de fato alguma coisa relacionada a PJ ou autônomo ou só é um contrato sem registro de emprego. Mas segurança jurídica, a gente ainda não tem como afirmar. O que traz maior segurança jurídica no caso de PJ é sempre ausência de subordinação. Se você não for subordinado à empresa, a gente pode estar falando de um PJ verdadeiro. E aí a gente consegue ter um pouco de segurança jurídica, mais segurança jurídica. Entendi. Porque, na verdade, a gente vê muitos PJs que são subordinados, né? São verdadeiros empregados. Gente... E bate ponto como o nome do nosso quadro aqui, batendo ponto. Exatamente. A gente tem que bater ponto. Não, gente, PJ não bate ponto. Mas todos... Bateu ponto. Todos os PJs que eu fui PJ em, sei lá, acho que umas 3 empresas. Todos eu batia ponto. Todos meus amigos, todos batem ponto. Tem um horário de eu cumpro das 8 às 5, das 9 às 6, sempre Não, tem. você pode ter ali um horário para cumprir. O problema é, você está contratando a empresa ou você está contratando a pessoa? Eu contrato vocês para prestar serviços para mim em marketing, publicidade. Eu estou contratando a empresa de vocês. Mas eu gostaria que funcionasse ali no horário do meu time, tudo bem? Tudo bem, porque tem que atender aí as necessidades. Mas não, nesse caso você contratou a Patrícia para trabalhar das 9 às 18. Não é a sua empresa, é você. E isso é... Então... E o pior é que tem muitos empregados, muitos PJs que não percebem, né, que é essa diferença, né? Tem muitos que acabam levantando, inclusive, uma bandeira do tipo, eu sou empresário, mas na verdade você é um CPF, né, na verdade. Eu tenho muitos amigos, inclusive, que não são da área do direito, que falam, não, eu sou PJ. Falo, me conta um pouquinho. Conta mais. Aí a pessoa me conta, eu falo, entendi. Não, você não é PJ, você é um empregado sem registro na carteira de trabalho. E que muitas vezes trabalha no final de semana e faz escala, entra na escala do final de semana. Eu conheço tudo. Um monte. Eu conheço inúmeras empresas, por exemplo, que a partir de determinado cargo, só PJ. A partir de determinado cargo não é mais empregado, é pessoa jurídica. Gente, é empregado. Que conveniente, né? É empregado.
Nossa, tem muito assunto pra rolar em relação a Muito, isso, muito. né? A gente pode voltar para essas pautas de pejotização, porque elas são babado. Não, e tem uma que vai ser muito boa, eu não trouxe. Mas que é o de vínculo com... Tá no STF também pra decidir, mas isso aí vai gerar um negócio de iFood, Uber, Rappi. Esse daí tá... Já teve até uns protestos e tudo mais, teve. né? E eu vi. posso falar, eu fui num congresso esses tempos agora do ministro do STF. Vai dar o vínculo, eles só vão parametrar. Vai dar. Vão dar vínculo empregatício? Provavelmente, iFood, 99, Uber. Até Shopee, será que entra Mercado Livre? Entra tudo, né? Acho que não. Será entregadores lá? Acho que aí não. Eu acho que... Não, acho que esses não. Não, né? Não, porque... São entregas, não sei. Que a 99 faz também entrega, né? Agora eles estão integrando, vários aplicativos estão integrando vários então eles vão tipos ter de serviço. Então, faz corridas, mas entrega também comida. Então, tem bastante coisa aí. Tem. Vai ser Meu Deus. bem... O assunto vai render. Vai. Vixe, fogo no parquinho.